Olá, professor Júnior aqui, muito prazer. Eu quero estar fazendo a segunda etapa da atividade mapa, né? A proposta é apresentar em vídeo aquilo que nós colocamos no Word e resumindo, né, apresentando o que nós entendemos e o que nós compreendemos da disciplina como um todo, baseado no livro do conteúdo, nas aulas, enfim, como um resumo de toda a disciplina. Eu espero ser claro, espero ser objetivo, tá bom? Então vamos lá, começando com a base, com o princípio, né, do que nós entendemos e compreendemos, podemos identificar que o aconselhamento ele é uma ferramenta da igreja para o cuidado com outras pessoas. Como diz John Stott, uma igreja viva é uma igreja que cuida de pessoas. Então esse é o principal objetivo do aconselhamento. O conselheiro precisa sempre ter essa clareza, que ele está ali como uma ferramenta de Cristo para estar aconselhando, nutrindo outras pessoas de conhecimento, nutrindo outras pessoas com doses de sabedoria para que essas pessoas não errem nas suas tomadas de decisão. Muitas vezes o aconselhado está com a cabeça quente, muitas vezes o aconselhado está passando por uma circunstância de dor e ele sozinho não consegue raciocinar de forma mais inteligente, e é aí que entra o conselheiro para ajudar ele a caminhar nesse processo da vida. O profeta Oséias, lá no capítulo 4, no versículo 6, ele vai fazer uma orientação para o povo, porque ele percebeu que o povo estava sofrendo muito e por conta disso ele identificou e ele faz a sua menção. O povo perece, o povo sofre por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. E o povo, por não entender as leis do Senhor, por não buscar entender as leis do Senhor, começaram a sofrer, porque não seguiam os mandamentos que Cristo deixou. Então começaram a sofrer e Oséias vem então com essa função aí, com esse objetivo de abrir os olhos da nação e falar: vocês estão sofrendo porque vocês não conhecem, porque vocês não buscam esse conhecimento. Mas a partir do momento que vocês começam a buscar esse conhecimento, começam a dominar esse conteúdo e, acima de tudo, pôr em prática, vocês vão parar de sofrer. Então a gente entende que esse aconselhamento que Oséias deixou serve para nós até os dias de hoje. Vamos pegar algumas análises, alguns dados apenas do Brasil, nem vamos pegar nível mundial, e a gente vai ficar espantado com o número de falta de conhecimento que tem a nossa nação. No site do IBGE, atualizado em 2018, nós temos as seguintes informações, os seguintes dados. 40% da população ainda em 2018 não tinha sequer o ensino fundamental completo. Em 2018, nós tínhamos 12,6% que tinham o fundamental, porém não tinham o médio completo. Nós tínhamos 30,9% das pessoas que tinham o médio completo, porém não tinham um superior. E apenas 12,5% da população tinha o ensino superior completo. Então são números muito baixos de pessoas com um alto nível intelectual, um alto nível de conhecimento. Outra análise pela Unesco anunciou que entre 16 países da América Latina analisados, a taxa de pessoas com 15 anos acima analfabetas variava entre 0,2% a 18,7%. Dentre esses, o Brasil estava entre os 5 com a maior taxa de analfabetismo, tendo ali 8% da população acima de 15 anos que ainda era analfabeto. Então nós conseguimos identificar isso, um grande problema para a nação, um grande problema para a comunidade brasileira, porque pessoas estão vindo sequer sem saber ler e escrever. E a gente se pergunta, a igreja como um agente social, aonde que fica? Como que vai reagir mediante essas análises? Nós identificamos, sim, que isso começa a gerar problemas emocionais na população. Isso começa a gerar problemas intelectuais muito grandes, problemas financeiros, Outra análise que saiu através da EPA mostra que 93% dos analfabetos ganham abaixo de 2 salários mínimos, Então, a gente sabe que hoje, menos que 2 salários mínimos, uma pessoa não tem condições de prosperar. Ela vai conseguir, sim, sobreviver, mas ela não vai conseguir prosperar, ela não vai conseguir realizar os seus sonhos. Também o site do IBGE aponta que 75% dos divórcios cresceram, nos últimos 5 anos, cresceu 75% dos divórcios no Brasil. E a principal causa disso é questões financeiras. Então a gente vê que toda essa análise, todas essas estatísticas, elas se unem, E a base disso a gente percebe que é o quê? A falta de conhecimento. A falta de uma pessoa, de repente, estudar um pouco mais, ir um pouco mais a fundo de alguns conteúdos, dominar um pouco mais isso. Mas, voltando à nossa principal questão,
o que a igreja como um agente social tem feito. E é aí que a igreja entra, como um agente social, né? Entendendo que o aconselhamento é uma ferramenta de extrema importância para a sociedade e para a comunidade como um todo, principalmente quando nós falamos em comunidades carentes, como favelas e periferias, onde a educação demora um pouco mais para ser valorizada, a educação demora um pouco mais para chegar. Então, nessas comunidades, a igreja precisa estar ainda mais atenta ao departamento do aconselhamento cristão. É por isso que algumas igrejas estão adotando, né, o formato, né, a técnica de colocar subdepartamentos em cada departamento. Por exemplo, um departamento de casais tem ali 2, 3 casais responsáveis para estar aconselhando os casais que precisam desse aconselhamento. O departamento jovens, da mesma forma, 3, 4 mentores. O departamento dos adolescentes, da mesma forma, 3, 4 mentores, conselheiros que estão ali orientando, ajudando. O departamento dos líderes, né, tem ali seus conselheiros que estão sempre nutrindo, né, informação, nutrindo conhecimento entre todo o departamento. Mas o conselheiro precisa ter algumas coisas em mente, algumas clarezas. Primeiro, ele precisa entender que ele está ali como um agente ajudador, né? Usando da empatia para ajudar essas pessoas. Ele está ali para cuidar, a primeira função dele é cuidar das pessoas, se colocar no lugar dessas pessoas e ajudar elas a caminhar. O segundo passo do conselheiro é entender que ele está para também orientar, né? Entender a situação e poder dar os próximos passos, poder dar ali as próximas instruções para esses aconselhados. O terceiro passo, o terceiro ponto, ele precisa entender que ele está ali também para discipular, preparar novos conselheiros. De repente, um aconselhado, ele vai estar discipulando para ser no futuro um conselheiro também, né? E isso não significa que um conselheiro também, em determinados momentos, não vai precisar ser aconselhado, né? Isso acontece com muita frequência. Precisamos disso, estar em constante contato com outras pessoas que vão nos ajudando, vão nos mentoreando, né? E por último, né, ele precisa saber ouvir, né? Muitas vezes as pessoas confundem que o aconselhador precisa falar, mas na verdade muitas vezes ele vai precisar ouvir, porque ouvir é bom tanto para ele entender o que a outra pessoa está passando, e o ouvir também é bom porque a outra pessoa, quando fala, ela automaticamente está se ouvindo. E como diz aquele princípio psicanalítico, o que não se torna em palavras, se torna em sintomas, né? Então, o ouvir, a escuta é muito importante para ambos os lados, tanto o conselheiro quanto o aconselhado. Então, qual que é o resultado de tudo isso? É gerar a maturidade nessa pessoa que está sendo aconselhada, né? Muitas vezes o líder precisa parar, buscar um outro líder e pedir alguns conselhos. Isso gera a maturidade de ambos, né? Mas principalmente quando falamos da carência de informação, da carência de conhecimento, o objetivo da igreja como um agente social, com o departamento de aconselhamento, sim, é gerar essa maturidade e esse cuidado para com as pessoas. Eu espero ter sido claro, espero ter sido objetivo, tá bom? Deus abençoe e até a próxima atividade.